mas eu acabei deixando lá. Então, vamos retomar aqui a nossa demonstração da fórmula que resolve as equações de grau 3. Então, para retomar aqui, né, pessoal, nós chegamos nesse argumento, né, que através de uma substituição da incógnita x por uma certa expressão, a equação de terceiro grau completa, né, que é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, ela se transforma nessa equação aqui, ó, y ao cubo mais px mais q igual a zero. Né? O termo de segundo grau ele desaparece. Fazendo esta nova substituição, y igual a z mais k sobre z, esta equação de terceiro grau, ela se transforma em z mais k sobre z ao cubo mais p vezes z mais k sobre z mais q igual a zero, e desenvolvendo estes termos aqui, e escolhendo igual o k como menos p sobre 3, esta equação resulta nesta equação aqui que é simplificada, a equação 11 ou a equação 12, que são equivalentes, que é z ao cubo mais q vezes z ao cubo menos p ao cubo sobre 27 igual a zero, ou, que é a mesma coisa, né? Z ao cubo ao quadrado, que é o z na sexta, mais q vezes z ao cubo menos p ao cubo sobre 27 igual a zero. Então vocês observem que esta equação 12 que aparece aqui, né, destacada aqui na nossa tela, ela é uma equação de grau 2. Né? Se eu chamar o x ao cubo de x, o z ao cubo, melhor dizendo, de x, desculpe, eu tenho x ao quadrado mais q vezes x ao quadrado menos p ao cubo sobre 27 igual a zero. Né? Então, a ideia é que esta equação de terceiro grau, de sexto grau, desculpe, né, usando esta nova incógnita aqui, se transforma em uma equação quadrática. Tá? Então, ora, como nós vimos lá no início, né, da aula anterior, uma equação de grau 2, ela pode ser resolvida pela fórmula que resolve as equações de grau 2. Então, utilizando essa fórmula, né, eu escrevi aqui, as soluções dessa equação de segundo grau em z ao cubo são z ao cubo igual a menos q mais ou menos a raiz quadrada do discriminante da equação dividido por 2. Né? Essa aqui é a famosa fórmula de resolução das equações de segundo grau. Onde o discriminante é q ao quadrado menos 4 vezes 1 menos p ao cubo sobre 27. Tá? Eu estou me referindo nesta equação aqui à equação 12. Né? Desenvolvendo aqui esses cálculos, eu obtenho 27 q ao quadrado mais 4p ao cubo dividido por 27. Eu simplesmente reduzi, né, essas duas frações aqui ao mesmo denominador, que é o 27. E por alguma razão aqui, pessoal, só para ficar de acordo ali com a anotação do livro, né, o autor escreve essa expressão como menos 1 sobre 27 vezes menos 4p ao cubo mais 27 q ao quadrado. Ele introduz dois sinais de menos aqui. Tá? Então, ele vai dizer que o z ao cubo, né, é menos q, mais ou menos, raiz quadrada de menos d sobre 27 dividido por 2, isso aqui é a equação, é a solução das equações de segundo grau, né, a fórmula 14 aqui, só que na incógnita z ao cubo. Né, e o d é menos 4 vezes p ao cubo mais 27 vezes q ao quadrado. Tá? Muito bem. Esse é a quantidade dada pela fórmula 15. Né? Então, eu posso dizer que uma das raízes é o z1 ao cubo, digamos, né? Menos q mais raiz quadrada de menos d sobre 27 dividido por 2, que é a fórmula 16 aqui, e o z2 ao cubo, que é menos q menos a raiz quadrada de menos d sobre 27 dividido por 2. Então, isso aqui é simplesmente a aplicação de cálculo das raízes de uma equação de grau 2, né, pessoal? Só retomando aqui, ó, essa fórmula, né, a fórmula 12 aqui, ó. Vocês vejam que vocês têm aqui uma equação de grau 2. Ó.
z ao cubo ao quadrado, mais q vezes z ao cubo, menos p ao cubo sobre 27. Né? Então, eu resolvi esta equação 12 aqui com o cálculo das raízes expressas pelas fórmulas 16 e 17. Mas vocês também sabem que quando a gente conhece, né, as duas raízes de uma equação de segundo grau, o produto das raízes é C sobre A. Né? Então vejam que se eu multiplicar Z1 ao cubo por Z2 ao cubo, ou seja, Z1 vezes Z2 elevado ao cubo, isso aqui tem que dar C sobre A, que é menos P ao cubo sobre 27. Tá? Que porque vejam aqui, ó, voltando à equação 12, né? Este aqui, né, na notação das equações de segundo grau, eu tenho aqui que o A é 1, né, o B é igual a Q e o C é menos P ao cubo sobre 27. Então, o produto das raízes tem que dar menos P ao cubo sobre 27. Né? Ou seja, né, se eu extrair aqui a raiz cúbica dos dois lados, né, eu tenho que o Z1 vezes Z2 tem que ser menos, a raiz cúbica de P ao cubo é P, a raiz cúbica de 27 é 3, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1, e aqui vai aparecer o lambda, que é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica da unidade dentro do conjunto dos números complexos. Né? Mas vamos, digamos, não vamos adentrar aqui na discussão sobre as raízes complexas, né? Vamos usar simplesmente o fato que o produto Z1 vezes Z2 tem que ser menos P sobre 3. Tá? Então é isso que está sendo dito aqui nessa sequência de igualdades aqui. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal. Aqui é um desenvolvimento, né, que eu escrevi já está pronto aqui. Só estou fazendo a leitura e fazendo algumas explicações adicionais. Mas se tiverem dúvidas, podem perguntar. Tranquilo até aqui. Tá, então vou seguir aqui, tá? Bom, então o que a gente tem, né? Resumindo, ó, as raízes vão ser, né, o Z1 ao cubo é menos Q mais a raiz de menos D sobre 27 dividido por 2, e o Z2 ao cubo, né, vai ser menos Q menos a raiz cúbica de menos D sobre 27 dividido por 2, onde o D é aquela quantidade que foi definida anteriormente, né, menos 4P ao cubo mais o 27Q ao quadrado. Tá? Então, sendo essas raízes aqui, ora, se eu quero descobrir quanto é que vale o Z1 e quanto é que vale o Z2, né, pessoal, eu tenho que extrair a raiz cúbica, né? Ó, vamos só olhar aqui, a fórmula 18 e a fórmula 19. Eu tenho o Z1 ao cubo e o Z2 ao cubo, respectivamente, né, do lado esquerdo dessas duas equações aqui. Como eu quero obter o Z1, eu vou extrair a raiz cúbica dessa expressão, e como eu quero calcular o Z2, eu vou extrair a raiz cúbica da expressão aqui do lado direito da equação 19. Então eu tenho que o Z1 é a raiz cúbica de menos Q sobre 2 mais a raiz quadrada de P ao cubo sobre 27 mais Q ao quadrado sobre 4, né? E o Z2 vai ser a raiz cúbica de menos Q sobre 2 menos a raiz quadrada de P ao quadrado de P ao cubo dividido por 27 mais o Q ao quadrado dividido por 4. Né? Então, como eu disse para vocês, por que estas fórmulas, né, não se popularizaram como a fórmula que resolve as equações de segundo grau, né, em que a gente diz, o x é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, quando quer resolver uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Porque lá, se a gente comparar, né, a complexidade das fórmulas, aquela fórmula é muito mais simples, né? Essas fórmulas aqui são complicadas de serem decoradas, né, e elas resultam ainda de um processo de substituição de variável. Porque, vejam, eu calculei aqui o Z1 através de uma extração de raiz cúbica, que é uma operação que não é tão fácil. Né? Não é tão, para alguns números é fácil calcular a raiz cúbica, mas para outros não. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, né? A raiz cúbica de 27, a gente sabe que é 3. Mas se fosse a raiz cúbica de 15, né? Então já é mais complicado efetuar tanto o cálculo
da grandeza que eu chamei de Z1 quanto da grandeza que eu chamei de Z2. Mas tudo bem. Essas fórmulas, 20 e 21, elas representam fórmulas de cálculo da quantidade Z1 e da quantidade Z2, que são duas raízes daquela equação quadrática, que na verdade é uma equação de grau 6, né? É quadrática na incógnita Z ao cubo. Muito bem. Vamos supor que eu calcule aqui o Z1, calcule o Z2. E aí, como prossegue? Então, uma vez calculadas as quantidades definidas pelas fórmulas 20 e 21, uma das raízes da equação y ao cubo mais py mais q igual a zero será o y definido por Z1 mais Z2. Ou seja, eu vou somar a quantidade definida pela fórmula 20 com a quantidade definida pela fórmula 21. Ó, o y será a raiz cúbica de menos q sobre 2 mais a raiz quadrada de p ao cubo sobre 27 mais q ao quadrado sobre 4 mais essa raiz cúbica que vocês vejam que a única diferença é esse que aqui tem um sinal de menos que separa, né, essas duas parcelas e aqui tem um sinal de mais. Ó. Tá? Então elas são muito parecidas, né? Essas duas fórmulas, as fórmulas 20 e 21. Mas o interessante desta afirmação é que estou dizendo que, uma vez calculados os valores do Z1 e Z2, para eu obter uma das raízes desta equação aqui, eu tenho que somar essas duas quantidades. Né? Vamos ver por que acontece isso. Então vamos lá. Eu vou somar essas duas quantidades, né? E vou substituir nesta equação y ao cubo mais py mais q. Então vai ficar Z1 mais Z2 elevado ao cubo mais P vezes Z1 mais Z2 mais Q. Aí desenvolva o cubo, né? Eu acho que foi até o Lucas, não, foi o Guilherme, né? Que demonstrou lá a propriedade do binômio de Newton, né? Z1 mais Z2 ao cubo. Como a gente desenvolve? Z1 ao cubo mais 3 vezes Z1 ao quadrado vezes Z2 mais 3 vezes Z1 vezes Z2 ao quadrado mais o Z2 ao cubo. Essas quatro primeiras parcelas são resultados de Z1 mais Z2 ao cubo. Mais P vezes Z1 mais P vezes Z2 mais Q. Então eu agrupei aqui, ó, Z1 mais Z1 ao cubo mais Z2 ao cubo, né, a primeira e a quarta parcelas aqui. 3 vezes Z1 vezes Z2. O que eu fiz aqui? Ó? Vejam que esse Z1 ao quadrado, nesse fator aqui, ó, me permite escrever que 3Z1 ao quadrado vezes Z2 é a mesma coisa que 3Z1 vezes Z2 multiplicado por Z1. Né? Que aqui está o Z1 ao quadrado, tá vendo? E este fator que tem o Z2 ao quadrado, eu posso escrever 3Z1 Z2 vezes Z2. Vocês desconsideram esse parênteses aqui que ele não serve para nada, tá? Foi um equívoco meu. Mais P vezes Z1 mais P vezes Z2 mais Q. Mas acontece que a gente viu ali antes, né, pessoal? Quando a gente multiplica duas raízes, dá menos as raízes Z1 vezes Z2 multiplicadas, dá Z1 ao cubo vezes Z2 ao cubo, dava menos P ao cubo sobre 27. Então o produto Z1 vezes Z2 vai dar menos P sobre 3. Então quando eu multiplicar 3 Z1 Z2 vai dar menos P. Então olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, Z1 vezes Z2 vai dar menos P sobre 3, ó. Certo? Então, usando esta propriedade, ó, vou voltar aqui, passou um pouco. Ó, tá aqui. Ó. 3Z1 vezes Z2 é menos P vezes Z1. Mais 3Z1Z2 é menos P vezes Z2. Mais P vezes Z1 mais Z2, esse aqui vai cancelar com esse vai cancelar com esse, e menos Q mais Q vai dar zero. Né? Que a soma das duas raízes é menos Q. Então, somando menos Q mais Q vai dar zero, esse aqui cancela com esse cancela com esse. Então, usando a propriedade da soma e do produto das raízes de uma equação de grau 2, a gente conclui que realmente a soma Z1 mais Z2 é uma das raízes de y ao cubo mais py mais q igual a zero. Tá?
Muito bem. Então, isso é um processo que tem muitas etapas, né? Então, para exemplificar para vocês aqui como é que isso vai funcionar num caso específico, deixa eu só interromper aqui, deixa eu fazer um comentário. Isso é, digamos, toda a demonstração de como é que esse processo funciona. Tá? Então, agora eu vou mostrar um exemplo, né, com uma equação de grau 3 completa, tem o termo de terceiro grau, de segundo grau, primeiro grau e o termo constante. É uma equação de terceiro grau completa. Eu vou fazer a mudança da incógnita x, que é indicada lá no início, vou obter uma equação de terceiro grau incompleta e vou usar aquele processo ali que nós vimos na aula de hoje para completar a dedução e o cálculo da raiz. Tá? Então, vou fazer aqui passo a passo um exemplo e vocês fiquem à vontade, por favor, para questionar. Ó, vamos supor que eu queira resolver então a equação de terceiro grau. X ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Tá? Então, para vocês conseguirem aplicar esse desenvolvimento todo que foi apresentado aqui, vocês têm que usar a notação que é apresentada ali no livro. Né? Então, ó, o coeficiente do x ao cubo é o a, que neste exemplo vale 1. O coeficiente do x ao quadrado é o b, que neste exemplo é menos 3. O coeficiente do x, o termo de primeiro grau, é o c, que neste exemplo é menos 3. E o termo independente é o d, que neste exemplo é menos 4. Tá? Isso aqui é fundamental para que vocês consigam fazer todo esse desenvolvimento corretamente. Então, qual é a primeira substituição que tem que fazer? Tem que chamar o h, que é b menos b sobre 3a. Então, o h vai ser menos 3, dividido por 3 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Tá? Então, calculou o h, tu vai definir a nova incógnita, né? Tu vai substituir o x por y mais h. Esta é a substituição que tem que ser feita. Ou seja, tu vai substituir o y mais h, ou seja, y mais 1 no lugar do x. Tá? Então, isso é a parte inicial que nós vimos lá na quarta-feira. Né? O x tem que ser substituído por y menos b sobre 3a. Então, vai ficar y mais 1. Tá? Porque isso aqui tu dá um nome de h, enfim. Né? Então, é só tu calcular aqui que esse menos b sobre 3a é 1. Então, o x é igual a y mais 1. Ok, pessoal? Então, agora eu vou substituir esse y mais 1 aqui nesta equação. Tá? Eu vou fazer a substituição para ver o que vai acontecer. Vou lá na próxima página. Opa. Ó. Opa, acho que faltou. Deixa eu ver aqui qual é a página que eu estou. Está faltando. Ah, aqui, ó. Agora sim. Mas aqui está faltando uma. Aqui, ó. Essa aqui está melhor. Ó. Assim, agora está certinho. Deixa eu havia pulado aqui essa parte de baixo. Ó. Deixa eu organizar melhor aqui. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Tá? Então, no lugar do x, escreve y ao cubo. Isso, y mais 1 elevado ao cubo. Menos 3 vezes y mais 1 elevado ao quadrado menos 3 vezes y mais 1 menos 4. Tá vendo? Ó? É só colocar lá no lugar do x, y mais 1. Tá? Então, aquela equação, olha só, eu vou desenvolver aqui, ó, y ao cubo mais 3 vezes y ao quadrado mais 3y mais 1, que é o resultado deste primeiro termo aqui, ó, elevado ao cubo. Y mais 1 elevado ao cubo resulta nessas 4 primeiras parcelas. Menos 3 vezes. Desenvolve esse quadrado perfeito aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. É isso aqui. Menos 3 vezes y mais 1, que é menos 3y menos 3, menos 4, né? Então, observa o que vai acontecer se eu multiplicar aqui, ó. Y ao cubo, mais 3y ao quadrado, mais 3y mais 1, menos 3y ao quadrado, menos 6y. Distribui aqui, ó, 3 vezes y ao quadrado,
3 vezes 2, menos 6y, 3 vezes 1, menos 3. Menos 3y, menos 7, né? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó, esse termo aqui, ó, menos 3y ao quadrado, ele vai cancelar com esse, ó. Tá vendo? Então, o que sobrou? Y ao cubo, que é esse primeiro termo aqui. Agora aqui, ó, 3y menos 6y, com menos 3y. Então, vai sobrar menos 6y. E 1 menos 3 menos 7 é 1 menos 10, que é menos 9. Tá? Então, realmente, né, aquela substituição que foi sugerida lá pelo Vieta transforma, ó, essa aqui é a primeira etapa do processo de substituição, tá, pessoal? Tu tens uma equação de terceiro grau completa, onde está presente o termo de segundo grau, e após esta substituição aqui, ela vai ser transformada numa equação de terceiro grau incompleta. Ó, tem o termo de terceiro grau, mas não tem o termo de segundo grau. É isso que tem que acontecer aqui na primeira etapa, obrigatoriamente, tá? Bom, aí eu vou resolver esta equação aqui. Y ao cubo menos 6y menos 9 igual a 0. Então, o P é menos 6 e o Q é menos 9, né? Na anotação aqui desta equação. Aí eu vou calcular, o Z1 ao cubo é menos 9 mais raiz quadrada de menos D sobre 27 sobre 2, e o Z2 ao cubo é menos 9, menos, aqui ficou rasurado, mas é menos, tá? Estou usando aqui as raízes da equação de grau 2, né? Na incógnita Z2 e Z1, menos 9, menos a raiz quadrada de menos D sobre 27 sobre 2. Aí eu vou calcular o D. Né? Vou calcular o D. Está aqui o D. Ó, o D vai ser menos, a parênteses, 4P ao cubo mais 27 vezes o Q elevado ao quadrado. Então fica menos, a parênteses, 4 vezes menos 6 ao cubo mais 27 vezes menos 9 ao quadrado. Vai fazer as contas aqui, ó. Tá? Isso aqui é só uma sequência de operações elementares. Vai dar menos 864 mais 27 vezes 81, que é 2.187. Menos 864, subtrai, troca o sinal, dá menos 1.323. Então ficou Z1 ao cubo igual a 9, mais ou menos raiz quadrada de menos 1.323 dividido por 27 sobre 2, que é 9, mais ou menos, a raiz de 49 sobre 2, 9 mais 7, 16, dividido por 2 dá 8. Então o Z1 ao cubo é 8. E o Z2 ao cubo é 9 menos a raiz de 49 sobre 2, 9 menos 7 é 2, dividido por 2 dá 1. Ora, como Z1 vezes Z2 é menos P sobre 3, vai ficar menos 6 sobre 3, que é 2, né? O produto das raízes tem que ser 2. Ora, quais são as candidatas aqui, né, pessoal? Se o Z1 ao cubo é 8 e o Z2 ao cubo é 1, uma candidata natural para o Z1 é 2 e a candidata natural para o Z2 é 1, que vai satisfazer aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, né? Certo? Então, o Z1 é 2 e o Z2 é 1, é uma solução, né, que satisfaz todas as condições aqui, ó. O Z1 ao cubo é 8, o Z2 ao cubo é 1 e o produto Z1 por Z2 vai dar 2. Bom, tu tendo o Z1 e o Z2 calculados, tu vai calcular a raiz na incógnita y, que vai ser a soma, né, Z1 mais Z2. Ó. Onde é que está aqui? Aí voltou para a foto 1, peraí. Está faltando uma parte aqui, pessoal. Vocês me desculpem ali, onde é que eu parei? Ah, tá aqui, ó. Desculpe, vou voltar aqui. Ó, o y, que é a soma, né, do Z1 com o Z2, é 2 mais 1, que é 3, que vai ser uma solução desta equação aqui, ó, y ao cubo menos 6y menos 9 igual a 0. Dá para fazer até a verificação, ó. 3 ao cubo, 27. Menos 6 vezes 3, que é 18, menos 9, 27 menos 27 dá 0. Né? Então, realmente, o 3 é uma das raízes desta equação aqui.
Calculou o y, volta lá para a incógnita x. O x é y mais 1, ou seja, 3 mais 1, que é 4. Então a conclusão é que o 4 é uma solução desta equação aqui, ó, 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, menos 4 vai dar zero. É só fazer a conta aqui, aqui vai dar 64. 3 vezes 4 ao quadrado é 3 vezes 16, que é 48. 64 menos 48 vai dar 16, né? 3 vezes 4 é 12, 16 menos 12 é 4, menos 4 dá zero. Então, realmente, o x igual a 4 é uma das raízes, portanto, isso completa, né, o processo de cálculo desta equação de terceiro grau por este processo todo aí, que, sem dúvida nenhuma, é um dos objetivos, né, dessa discussão, é para mostrar para vocês como é bem mais difícil, né, a resolução das equações de terceiro grau por fórmulas envolvendo as operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão, e extração de raiz quadrada, raiz cúbica, do que a fórmula de resolução das equações de segundo grau, né? Então essa, sem dúvida nenhuma, é a maior razão para que esta fórmula, né, não tenha se popularizado como se popularizou a fórmula que resolve as equações de grau 2, né, as equações de segundo grau, porque essas etapas todas, elas são muito difíceis, tá certo? E isso, né, torna é pouco provável, né, a gente imaginar que as pessoas vão memorizar todas essas etapas. Então, né, comparando com as equações de grau 2, a solução das equações de grau 3 é muito mais complexa, né? É claro que no caso das equações de grau 3, em especial, né, pessoal, se vocês lembrarem, é possível fazer um processo que é de Brioche-Fine, né, que aí vocês, tendo uma das raízes, vocês podem passar o grau da equação de grau 3 para uma equação de grau 2. Né? Deixa eu ver se eu consigo, só um minutinho que eu vou abrir um arquivo que já retorna aqui. Quer ver, ó? Eu vou... Deixa eu só... Se eu consigo mostrar aqui, no caso, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, x ao cubo, né? Ó, a equação que eu resolvi ali é x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, né? X igual a 4 é uma das raízes de... Vocês estão enxergando aqui esse documento, né? Isso que eu estou escrevendo aqui. Sim. Sim. Obrigado. Então, é x ao cubo menos 3 vezes o x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero, né? Ó, de fato, né, pessoal, a verificação que eu fiz ali, a gente faz, a gente substitui aqui no lugar do x o 4 ao cubo. Vamos fazer aqui, só para deixar registrado passo a passo aqui. Menos 3 vezes o 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 4, né? Dele dá 64, menos 48, menos 12, menos 4. Isso aqui é igual a 64 menos 64, que é igual a zero, tá? Então o que acontece?
realmente essa aqui é uma das raízes. Então a gente pode fazer um procedimento, ver se eu consigo fazer aqui, acho que eu vou inserir uma tabela aqui, com 3 linhas aqui. Isso. Então é assim, se bem me lembro, é assim que funciona. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. É um dispositivo que chama Briol-Ruffini, talvez vocês lembrem lá do ensino médio. Ele funciona assim, ó. Vocês tem uma das raízes, né, que a gente já conhece, que é o 4. Tá? Aí vocês colocam aqui. E aqui, ó, nesta linha, né, a gente coloca os coeficientes do polinômio de terceiro grau em ordem decrescente das potências. Né? Então, x ao cubo, o coeficiente é 1. O x ao quadrado, o coeficiente é menos 3. O termo de primeiro grau, o coeficiente é menos 3. E o termo independente, que é menos 4. Aí o processo funciona assim. Aqui a gente ver se eu consigo inserir aqui uma setinha para baixo aqui. Então, isso aqui, nessa primeira posição aqui, a gente só copia o coeficiente líder lá da equação. Então, aqui a gente multiplica 1 vezes 4, coloca aqui. 1 vezes 4 dá 4 e soma, aqui vai dar 1. Aqui a mesma coisa, 1 vezes 4 dá 4. Soma, aqui vai dar 1. 1 vezes 4 dá 4. Soma, aqui, como é uma raiz, aqui tem que dar 0. Então, aqui, obrigatoriamente, essa célula aqui tem que ser 0. Não tem como dar diferente, né? Então, o que isso permite concluir? Este polinômio de terceiro grau, ele é um produto de um polinômio de primeiro grau, que é x menos 4, porque a raiz é 4, né? Então o x menos 4 é o fator linear que resulta de eu já saber que uma das raízes desse polinômio é 4. E o outro polinômio de grau 2, que vai multiplicar o x menos 4 para resultar x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x menos 4, é um polinômio de segundo grau cujos coeficientes estão aqui, ó. Esse coeficiente é 1, então aqui tem o x ao quadrado. Então aqui está o x ao quadrado. O outro coeficiente também é 1, então aqui é x. E o termo independente também é 1. Né? Certo? Portanto, as raízes dessa equação aqui, essa equação de terceiro grau, são as raízes desta equação. Igualar aquele polinômio de terceiro grau a 0 é a mesma coisa que igualar este produto aqui a 0. Ora, então, uma raiz é x igual a 4, né? Então, uma raiz, o x igual a 4, vamos copiar daqui. E as outras duas, né, porque isso aqui é uma equação de terceiro grau, são as raízes deste polinômio aqui, de segundo grau. Olha, o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? As raízes dessa equação podem ser calculadas pela famosa equação, a famosa fórmula, né, de resolução das equações de segundo grau. Vamos fazer isso então. X igual. Vou botar aqui o símbolo da divisão. Menos B, menos 1. Né? Aí tem o mais ou menos, lá da fórmula, raiz quadrada de 1 ao quadrado. Vou fazer aqui.
quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1, né? Quanto é que dá isso? Ó, igual, vou botar aqui. Menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de menos 3 sobre 2, né? Que essas raízes aqui, então, não são números reais, são números complexos, né? Então, a conclusão é a equação original, ali, que é esta aqui, ó, tem somente uma raiz real, saber o x igual a 4, e as outras duas raízes são números complexos. Então isso acontece, né, quando a gente tem equações de terceiro grau, né, pode acontecer de uma das raízes ser um número real e as outras serem números complexos. E é possível a gente fazer essa análise a partir desse dispositivo aqui de Ruffini. Tá? Claro que, pessoal, aqui o objetivo dessa discussão é mostrar para vocês, né, como é que essa técnica funciona, e sem dúvida nenhuma que, né, a gente tem que ter uma fonte de consulta, né, para ver todas as etapas de substituição. E claro que aqui, quando uma vez que é identificada que uma das raízes é uma raiz real, bom, aí a gente faz a operação de decrescimento do grau, né, passa de uma equação de grau 3 para grau 2, aí o problema está praticamente resolvido, porque para resolver uma equação de segundo grau eu uso aquela fórmula e pronto. Aí eu, nesse caso, né, uma vez que as raízes são reais, são números que não são reais, eu só deixei indicado aqui, não precisa calcular. Mas o interessante é isso, né, é que nesse exemplo ele explora essa estrutura do conjunto dos números reais, que é um corpo, né? O que é um corpo? É um domínio em que todo número, é um domínio de integridade que todo número diferente de zero possui inverso multiplicativo, né? O conjunto dos números reais tem essa propriedade, certo? Pega um número qualquer diferente de zero, né? Ele tem um inverso multiplicativo, isto é, existe um número que multiplicado por ele resulta num valor igual a 1. Né? Isso é muito importante porque permite resolver uma série de equações dentro do conjunto dos números reais que não é possível, por exemplo, dentro dos números inteiros. Né? O conjunto dos números inteiros só tem inverso multiplicativo para o x igual a 1 e para o x igual a menos 1. Né? Então, é interessante esse estudo aí das equações especificamente. Mas deixa eu só fazer uma outra observação aqui a respeito da solução da equação de terceiro grau. Assim, uma observação. Claro que aqui, né, o exemplo, nós já temos uma solução para esta equação, né, pessoal? Então, vamos supor que eu não tivesse feito, né, a determinação daquela raiz ali, como é que vocês fariam, né, como é que vocês podem fazer, tá, para procurar raízes, no caso, raízes inteiras, tá? Então, assim, ó, quais são as possíveis raízes inteiras, né, desta equação? São os divisores inteiros do termo independente, tá? Que é o D. D que é igual a menos 4. Certo? Então, quais são os divisores, né, desse número? Sabe lá os divisores inteiros, pelo fato
2 ao quadrado ser igual a 4, né? Então, esse número tem os seguintes divisores inteiros, né? Ó, o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, né? E o mais ou menos 4, certo? Então, vocês, por tentativa e erro, né, vocês podem ir testando, certo? Que seria uma outra forma de vocês calcularem as raízes inteiras, porque pode acontecer o seguinte, né? Pode ser que vocês têm 6 divisores inteiros ali do menos 4, né? Pode acontecer de nenhum deles ser raiz. Mas claro que se vocês fizerem os testes, vocês vão concluir que o 4, ao ser substituído aqui, vai tornar essa igualdade verdadeira, portanto, vocês iriam concluir que o 4 é uma das raízes inteiras dessa equação, certo? Então, essa é uma forma também que vocês teriam para encontrar essa raiz, mais simples do que, dependendo aí da avaliação de cada um, né, de fazer todo aquele processo de substituição de uma incógnita e depois resolver aquela equação de terceiro grau, tá? Então essa seria uma forma que vocês podem usar de maneira geral, tá? Para resolver equações de terceiro grau, vocês procuram entre as raízes inteiras os divisores inteiros do termo independente, aqui dessa constante aqui, ó, tá? Se nenhuma delas for raiz, bom, aí vocês vão concluir que ela não tem raiz inteira. Ela pode ter raiz não inteira, né, um número, sei lá. Só que e tem que observar também assim, então vamos escrever isso aqui, ó, por substituição, concluímos que x igual a 4, única raiz inteira dessa equação de terceiro grau. Tá? Outra coisa, né? Lembrar que uma função de terceiro grau, vamos botar assim, uma equação de terceiro grau sempre tem pelo menos uma raiz real, né? Certo, pessoal? Porque como os coeficientes destas equações de terceiro grau que a gente está trabalhando, considerando aqui, são números reais, né? Caso alguma dessas equações tenha raízes complexas, as raízes vão aparecer sempre em pares, né? Pares conjugados, certo? Então, como eu tenho uma equação de grau 3, né, pelo menos uma raiz certamente será um número real, né? Isso vale em geral. Para equações de grau 3 com coeficientes reais, pelo menos uma raiz real sempre tem. Então, se ela for inteira, deverá satisfazer essa condição aqui, ó. Se ela não for inteira, bom, ela poderá ser um número irracional, né? E aí a gente tem que usar as técnicas, por exemplo, não sei se vocês já fizeram o cálculo numérico, né? Mas no cálculo numérico existe uma técnica chamada método de Newton-Raphson que permite também calcular as raízes de uma equação de grau 3, grau 4, etc., usando as derivadas sucessivas, a derivada primeira da função especialmente. Através de aproximações sucessivas é possível também calcular as raízes de uma equação desse tipo. Tá? Mas aí são técnicas numéricas que exigem outras análises de convergência e coisa parecida. Tá? Mas isso a gente não vai entrar aqui porque nessa disciplina de álgebra não há espaço para esse tipo de discussão. Tá? Bem, então deixa eu só concluir aqui que bom, acho que era isso. Então era isso, pessoal, que eu queria falar na aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou me organizar para na quarta-feira eu vou apresentar para vocês uma discussão detalhada ali, fazer um gabarito ali dessa última atividade de avaliação de verdadeiro ou falso que vocês tiveram que entregar hoje, né?
E vou selecionar ali uma ou duas equações de terceiro grau para vocês tentarem resolver usando essa técnica aqui apresentada de substituição de incógnitas, né? Usando todo aquele processo, para vocês, né, se familiarizarem um pouco aí com essas fórmulas, né? E não sei se vocês leram ali no livro, né, mas eu lembro que esta fórmula de resolução aqui das equações de grau 3 é conhecida aí nos livros como fórmula de Cardano, tá? Aquela que tem aquela raiz cúbica ali, certo? Que, segundo aí contam as histórias, ele teria se apropriado, né, da descoberta do Tartaglia e divulgado num livro. O Cardano divulgou num livro escrito por ele a fórmula que o Tartaglia contou para ele, e como foi o Cardano que publicou, ele é conhecido como fórmula de Cardano. Então, a moral é que se vocês descobrirem alguma coisa, não saiam contando por aí, porque depois que vocês contam, as pessoas se apropriam, né, dos resultados e a fama fica com elas, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que tá bom por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E, bom, na quarta-feira agora tem possivelmente a Camila vai apresentar aquele exercício lá que vocês todos já apresentaram, uma demonstração, né, por indução, né? Ela está se organizando aí para apresentar na quarta-feira. Eu acredito, tá, que quarta-feira a gente conclui, certo? E aí na semana que vem ficariam só aulas de esclarecimento de dúvidas, de exercício, etc. Tá? Ok? Então tá, uma boa noite para vocês, agradeço a atenção e até quarta-feira. Professor, boa noite. Boa noite.